Uma prova para escolher os candidatos que têm nível de conhecimento mais alto. O vestibular é a última fase de anos de preparação e um simples erro na inscrição pode comprometer o sonho do aluno. Mas no Amazonas, a falha foi da Universidade do Estado e uma candidata não conseguiu fazer a prova. A minha rotina de estudo é bem puxada e estudo tanto aqui no cursinho como em casa e em bibliotecas também. Muita dedicação, muita matéria, muito conteúdo. Eu peno para aprender porque eu tenho um ritmo um pouco mais devagar, assim. E a vida inteira eu penei mais para aprender as coisas, mas uma hora vai. Cobrança de pai, de mãe, a sua própria, dos professores puxão de orelha. Então você acaba se cobrando até mais do que deveria, né? Terminar o ensino médio e entrar na universidade não é brincadeira, não. Exige muito empenho e comprometimento dos candidatos. Se a gente quer passar numa faculdade, a gente sim tem que abrir mão de muitas coisas. Eu mesma abri mão de muitas coisas, não morava aqui. Deixei minha família, meus pais ficaram bem tristes, mas eles já sabiam que eu tenho um objetivo, então eu quero passar na UNB. E qualquer descuido pode prejudicar essa jornada. Além da dedicação aos estudos, os candidatos também precisam estar atentos a um detalhe simples, mas que pode atrapalhar e muito a inscrição no vestibular. Muitos alunos têm problemas, mas geralmente são problemas que são ocasionados pela operação do sistema de inscrição. Ou seja, o aluno mesmo comete erros e equívocos na hora de se inscrever. Erros sistemáticos acontecem, mas geralmente são erros cometidos pelo candidato mesmo. Mais uma candidata foi prejudicada por um erro cometido pela Fundação Universidade do Amazonas. Ela conseguiu da própria entidade o direito de não pagar a taxa de inscrição para o vestibular. Se inscreveu e depois levou um susto. Quando procurou no site da universidade, ela não estava cadastrada para o vestibular. Só que ao questionar a universidade, funcionários garantiram que no dia da prova, o nome dela estaria na lista de inscritos. Isso não aconteceu e a candidata foi impedida de fazer o exame. Inconformada, ela recorreu à justiça. Em primeira instância, a candidata ganhou o direito à indenização de R$ 5.000 por danos morais. A fundação não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, o desembargador federal, Souza Prudente, entendeu que ficou comprovado o erro da fundação em não efetivar a inscrição da candidata. Falha que foi reconhecida pela própria Universidade do Amazonas. O desembargador ressaltou ainda que ficou evidente o dano moral, já que foram frustradas as expectativas de crescimento pessoal, intelectual e social da candidata. Por isso, manteve a decisão de primeiro grau. Como explica essa advogada, especialista em direito educacional. A própria Constituição, no artigo 5º, né, ela nos dá o direito à reparação do dano. Nós temos o Código Civil, que também nos dá. E no caso específico, aqui o juiz usou o artigo 37 da Constituição, inciso 6º, onde a reparação do Estado ela tem que ser objetiva. Nesse caso, a falha foi da instituição. Mas, para evitar dor de cabeça, o professor dá uma dica para não cair num dos erros mais comuns. Começa por aquele mais óbvio, que é perder o prazo de inscrição mesmo, ele perde esse prazo. Outros acabam fazendo a inscrição, mas em muitos certames ele tem que fazer a inscrição e tem que gerar o boleto para pagamento em um outro link. Ele acaba se atrapalhando com isso, ou deixa para depois que na hora está congestionado e depois esquece de emitir o boleto. Ou ele emite o boleto e aí não paga, ou ele deixa para pagar no último dia, de repente naquele dia tem um problema bancário. Então os erros são bem diversos mesmo. Essas candidatas aqui já estão prevenidas para fazer tudo certinho na hora de se inscrever. Tem que prestar bastante atenção, porque cada detalhe assim, é o seu futuro, entendeu? É a sua oportunidade. E deixar passar é muito complicado. Esse é um risco que não dá pra correr, né? Tem que fazer a inscrição, conferir se tá feita. Eu geralmente imprimo o comprovante de inscrição e para ter certeza, para não ter erro na hora.